Hoje eu quero contar a história para você de um camarada brilhante na história da humanidade que caiu do cavalo. A história dele está relatada no livro dos Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento, e está lá no capítulo de número 9. Vamos fazer um devocional, mas eu preciso ler para você essa história dele. E depois vou compartilhar alguns pontos com você. Acompanha comigo a leitura, porque é imprescindível. Ao invés de eu ficar falando, eu vou ler a história dele para você. Diz assim no versículo de número 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levar presos para Jerusalém. Lá no versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele, no caso Ananias. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias, que no caso é até você, chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quão deve sofrer pelo meu nome. E o versículo final 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Que história fantástica. É uma história muito parecida conosco, né? No lombo de um animal, Paulo então sai de Jerusalém, amando aí do sumo sacerdote, chefe do sinédrio, e numa história lá na frente, para mais de 20 anos depois da história inicial de Jesus, lá na frente, Paulo, bem dotado, intelectualizado, com conhecimento também, tanto intelectuais, como um judeu exemplar, um grupo de fariseu de conexão com ele. Era um cara exímio, você pode ver isso na biografia do Saulo e do apóstolo Paulo depois. E um camarada desse perseguindo a igreja, e na estrada entre Jerusalém e Damasco, aqueles cristãos que para aquela época fizeram uma comunidade de judeus lá em Damasco, cerca mais ou menos aí entre 18 e 20 mil pessoas lá que professavam o nome de Jesus, mas que também tinham que transitar nesse caminho, ora moravam, ora que tinham que transitar, eram chamados pelo texto dos discípulos, aqueles que invocavam o nome e aquele os do caminho. E é esse pessoal que Paulo ia atrás no lombo de um animal para perseguir, a mando de cartas oficiais do Sinédrio para prender e os extraditar de volta para Jerusalém. Vai aqui o primeiro princípio para você. Pode ser que de repente Deus faça com você assim também como fez com o apóstolo Paulo. Qualquer hora dessa pode ser a sua hora e você vai cair do cavalo. Esse camarada caiu do cavalo. Tudo para ele estava dando certo, tudo para ele estava correto, ele estava focado, ele estava na sua profissão, tanto o seu ofício religioso como exímio judeu, como também algo ligado ao Estado e à concepção religiosa, e fazendo o que era certo aos seus olhos.
Mas ele estava desfocado, ele estava fora do foco, fora do centro para o qual ele foi criado. Isso é muito impressionante para nós. Então talvez você esteja fazendo algo na sua vida e achando que está tudo correto, quando na verdade você está fazendo, parece que está tudo beleza, mas a qualquer hora dessa você pode cair do cavalo, literalmente cair do cavalo, e chegará a sua vez onde Deus mostrará aquilo para o qual você foi criado. Isso está aí no versículo de número 3, que vai dizer que de repente, né, aconteceu, ou seja, na caminhada em se fazer tudo que a gente acha que está certo, de repente a gente cai do cavalo. O outro versículo está aí no versículo de número 7, quando ele diz que os homens que viajaram com Saulo aqui ficaram emudecidos. E tanto Saulo também, quando lá se levantou, não conseguiu enxergar nada. Então, muito provavelmente, você também pode estar experimentando um contexto de gente muda e um contexto também onde você não enxerga nada. É isso que faz quando a gente cai do cavalo. A gente cai do cavalo, a gente fica meio zonzo. Na nossa vida a gente não enxerga, não sei por que as coisas andam acontecendo do jeito que elas estão acontecendo. Pessoas muito provavelmente estão ao seu redor dizendo: eu não sei por que as coisas não emplacam com você, eu não sei por que as coisas estão desse jeito, por que as coisas estavam tão certinhas num caminho e de repente você contraiu essa doença, você contraiu essa cegueira, as suas lentes, os seus glass caíram e agora você não está enxergando exatamente mais nada, e quem estava junto com você te dando todo o aparato, de repente ficaram mudos e ninguém consegue mais falar. Exatamente, eu vou te explicar o que é. É porque você está sendo governado por alguém que está controlando a sua história. Alguém que está te derrubando do cavalo. E alguém que está te levando numa direção para você assumir aquilo para o qual você foi criado. É por isso que você não está enxergando nada e pessoas que estão à sua volta estão completamente mudas, porque não tem a ver com o que acontece com a sua empresa, com o seu trabalho, com a sua doença, com as suas dificuldades, com os intempéries da vida, tem a ver com aquilo ao qual Deus criou o universo e para o qual Ele está te chamando e te empurrando para o seu destino. É isso que anda acontecendo com você. Vamos aí para o nosso terceiro ponto, está lá no seu versículo de número 15 que eu li para você. Eu faço questão de ler quando ele diz: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome. E depois ele fala: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Isso é muito interessante isso aqui, porque Deus te escolheu com um propósito muito específico. Note que o que ocorreu com esse camarada, o Saulo, Deus o havia escolhido antes da fundação do mundo. Essa revelação foi da Paulo lá na frente, em outros textos da Bíblia, a gente pode falar isso em outro momento. O escolheu antes da fundação do mundo. E nesta perspectiva, quando o evangelista Lucas relata isso, ele faz questão de mostrar que Paulo foi escolhido. E está aqui na boca de Jesus dizendo: olha, vai lá, Ananias, impõe as mãos sobre ele, que quando tu impor as mãos sobre ele, vai cair como que escamas, a cegueira física e espiritual e o senso de percepção humana vai aliviar completamente. E é neste momento que ele vai perceber que ele foi escolhido por mim com um propósito muito específico, e eu vou revelar isso depois. Ou seja, Deus escolheu você primeiro, antes de revelar a você o que você vai fazer. O último ponto para compartilhar com você está aí naquele versículo de número 20 que eu li para você. Finalmente, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Você imagina uma cena como essa, um cara que sai com cartas do chefe do Sinédrio para poder prender ou até matar e extraditar de volta para Jerusalém, e naqueles dias ficou cego, após receber a revelação e ter a confirmação no seu coração, ser chamado de irmão por Ananias, irmão Saulo. Olha que beleza. E aquele irmão Saulo, ele inseriu aquele camarada na comunidade agora judaica daqueles que eram do caminho. Uma vez sendo feito isso aí, ele mostrou claramente que Deus estava levando Saulo para um outro nível. Estava levando Saulo agora para
outro lugar. Você imagina esse camarada que estava indo em direção a prender e a matar, vira completamente agora para pregar naquela sinagoga, ou naquelas sinagogas, ou entre aqueles irmãos. Os textos de Atos capítulo 9 vai prosseguir, você vai ler isso depois, vai dizer que o pessoal ficou completamente difuso, sem entender nada, sabedores que o Saulo estava por ali para executar uma ação judicial e religiosa, mas agora ele pregava o nome de Jesus, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Talvez isso pode estar acontecendo com você também. Você caiu do cavalo, você achou que as suas percepções da vida estavam corretas, todas as coisas que você estava colocando, que estava tudo certinho na sua vida, e de repente, sem nenhuma explicação, você fica cego, sem percepção, não consegue mais entender mais nada, pessoas que estão próximas de você muito pouco podem ajudar sobre isso, até que você recebe então uma palavra profética de alguém, ou de alguém que impõe as mãos sobre você, tanto impor fisicamente quanto simbolicamente, e você começa a perceber e ficar agora esclarecido, e uma confirmação no seu coração, que você precisa participar de uma comunidade daqueles do caminho, daqueles que reconheceram o senhorio de Jesus. E agora você começou a ganhar uma nova percepção de quem é Jesus, uma nova percepção de quem é essa pessoa que lhe chamou Saulo, Saulo. Por que você está me perseguindo? E olha que impressionante, você começa então a ficar com um sentimento de muita gratidão a Deus, de vontade de o servi-lo, servindo os irmãos em muitas comunidades, e aquilo que você não dava conta de fazer, agora você começa a fazer, a falar o bem, a falar para as pessoas, a ajudar as pessoas, a ajudar a propiciar o avanço da comunidade, tanto humana quanto comunidade cristã, a fazer o bem para as pessoas. E é isso que aquele camarada que matava agora passou a ser perseguido. Nos versículos diante, do versículo 21 em diante, se você ler depois, você vai perceber que daquele momento até o último momento da vida do Saulo, transformado em Paulo, o apóstolo, foi fugir da morte o tempo todo. E o objetivo de Deus a chamar esse cara é o seguinte: ele é precioso, ele é um instrumento para mim, e eu vou revelar o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Olha que coisa bela. Percebeu? Esse é o chamado de Paulo. Pode ser que o seu chamado não seja sofrer. Pode ser que o seu chamado seja fazer outra coisa. Através do sofrimento, através de outras coisas que Deus pode estar te chamando de maneira muito específica. Então você que me ouve aqui agora, pense exatamente sobre isso. Será que você não caiu do cavalo? Se não, de repente, qualquer hora pode ser a sua hora. Então recebe essa palavra aí profética para o seu coração. Esse é o nosso episódio, hashtag número 2, Paulo caindo do cavalo. Quero que você revise isso, compartilhe esse vídeo a quem você quer bem e deixe Deus falar ao seu coração, porque Deus está te levando para outro lugar e muitas vezes Deus pode te derrubar do cavalo para poder falar ao seu coração. Abraço, fique com o finalzinho dessa canção maravilhosa. Até a próxima, Deus te abençoe. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E
me despede dos meus pais.